Você já deve ter ouvido falar na história de Ícaro, certo? O jovem da mitologia grega que recebeu asas de cera para fugir do labirinto, mas movido pela arrogância e soberba, ignorou os avisos de seu pai e voou alto demais. O sol derreteu suas asas e ele caiu para a morte no mar. Agora, imagine alguém como Narciso, que se encantou tanto com a própria imagem que se afogou ao tentar alcançá-la. Dois mitos, um mesmo erro: a obsessão e a imprudência. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Lorena Marcondes, uma biomédica que pensou não ter problemas em brincar de medicina, que ultrapassou todos os limites da profissão, e o resultado, uma vida perdida e tantas outras afetadas. Diferente dos mitos, uma tragédia da vida real. Lorena Marcondes se vendia como referência em estética, mas por trás da fachada de sucesso, escondia um histórico de negligência, ilegalidade e tragédias irreversíveis. Sem formação médica, realizava procedimentos para os quais não tinha autorização, com substâncias proibidas e técnicas inseguras. Foi assim que Iris, de 46 anos, entrou em sua clínica para uma lipoaspiração e nunca mais voltou. Um jovem modelo buscou harmonização facial e saiu com o rosto necrosado. Em vez de assumir os erros, Lorena tentou apagar provas, manipular testemunhas e tratou as vítimas com desprezo. Depois de ser presa e conseguir prisão domiciliar, teve o benefício retirado. Flertava com uma possível volta dos atendimentos. Eu nem ia fazer esse vídeo. Não ia lembrar que você utilizou o PMMA, que é uma substância perigosa e proibida para preenchimentos faciais. Não ia expor prints de conversas comprometedoras, nem relevar diversos episódios de arrogância realizados com constâncias no Instagram. Também não ia levantar as diversas tentativas de coagir testemunhas, nem ler todos os processos. Não ia fazer um vídeo colocando como peça principal da morte de uma mulher. Não ia fazer porque tudo já foi divulgado. Mas você fez questão de tentar apagar, de criar uma cortina de fumaça, gritando e inventando coisas no Instagram. Porém, a imprensa tem o dever constitucional de trazer a público o que aconteceu, para evitarmos que algo semelhante aconteça. A busca pela aprovação social por meio da estética é um fenômeno amplamente estudado. Uma pesquisa recente revelou que 46% dos entrevistados acreditam que a aparência está diretamente relacionada à felicidade, indicando que a insatisfação com a própria imagem pode gerar frustração. Além disso, a imposição de padrões de beleza pela mídia contribui para a disseminação de ideais estéticos, muitas vezes inatingíveis, impactando negativamente a autoestima e a saúde mental. Lorena Marcondes construiu uma armadilha perfeita para atrair vítimas. Utilizava as redes sociais como vitrine, exibindo antes e depois impressionantes. Criava um senso de urgência com frases como "últimas vagas com desconto, tenho filas de espera e se você não fizer agora o valor aumenta", empurrando os pacientes para decisões impulsivas. Em depoimento, o marido de uma das vítimas disse que sua esposa, depois de uma visita a Lorena, ficou empolgada e inclinada a fechar negócio logo. Ela veio conversar comigo e disse que Lorena explicou a ela que queria tirar a gordura da barriga e injetar no bumbum e que ainda conseguiria um desconto de 18 para 12 mil reais. E também que a profissional já iria encaixá-la segunda-feira às 6h30 devido a uma promoção de Dia das Mães e desistência de outra paciente. Questionado em depoimento, o mesmo homem foi indagado se em algum momento sua esposa falou com ele que a profissional não era médica. Ela em nenhum momento me falou que a profissional não era médica. Segundo consta no processo, pelo jeito dela se referir à profissional, o depoente acreditava que nem mesmo sua companheira sabia ao certo qual a especialidade correta de Lorena Marcondes e a diferença entre médica e biomédica e quais os procedimentos cada uma podia realizar. Em depoimento, esse funcionário disse que era instruído a esconder seringas e materiais após os procedimentos. A análise da perícia também constatou que Lorena não tinha nenhum tipo de prontuário médico ou fichas detalhadas sobre pacientes
impossibilitando o controle sobre alergias e riscos cirúrgicos. A clínica de Lorena funcionava sem alvará sanitário e sem autorização para realizar procedimentos invasivos, operando de forma irregular. Ex-funcionários confirmaram que não havia qualquer protocolo para tratar intercorrências e que Lorena orientava sua equipe a tranquilizar pacientes, mesmo quando os sinais indicavam complicações sérias. Um deles relatou: Lorena dizia que não precisava de exames prévios, pois o procedimento não era cirúrgico. O espaço não possuía estrutura hospitalar adequada, faltando equipamentos básicos como desfibrilador, monitor cardíaco e carrinho de emergência. Além disso, não havia anestesista ou profissionais habilitados para atuar em cirurgias estéticas. Medicações restritas foram encontradas no local sem prescrição adequada, incluindo anestésicos de uso exclusivo de médicos e em casos de complicações. Os funcionários não tinham treinamento para primeiros socorros. Mas como Lorena conseguia substâncias de uso hospitalar? Ela teve acesso a medicamentos de uso exclusivo de médicos por meio de um esquema criminoso. Quando o caso veio à tona, uma médica envolvida tentou se afastar da situação, negando ter fornecido qualquer prescrição e alegando que Lorena falsificou sua assinatura. As investigações apontaram que Lorena utilizava receitas e carimbos da mesma médica, não apenas em suas pacientes, mas para adquirir medicamentos para uso pessoal. Em um dos depoimentos, uma ex-funcionária da clínica revelou: eu já vi receitas avulsas na clínica de Lorena, algumas assinadas e carimbadas pela médica, e havia outras apenas carimbadas. Lorena dizia que era normal. Essas receitas estavam ali porque a médica fazia para ela, já que Lorena não podia receitar determinados medicamentos. Os laudos apontam que entre as substâncias usadas ilegalmente estavam lidocaína, adrenalina, PMMA e outros anestésicos locais, todas de uso restrito. Quando pacientes de Lorena Marcondes começavam a apresentar complicações graves, suas primeiras reações eram de minimizar os sintomas e evitar qualquer responsabilidade. Se a paciente insistisse em questionar o procedimento ou exigisse atendimento, Lorena mudava de estratégia e simplesmente desaparecia. Ela também se recusava a fornecer prontuários ou qualquer informação médica às vítimas, dificultando a tentativa de denúncia ou tratamento adequado. O padrão se repetia. Quando um procedimento dava errado, Lorena minimizava os sintomas, culpava a paciente e, se o problema se agravasse, sumia e bloqueava qualquer contato. Eduardo Luiz Santos Júnior era modelo fotográfico e foi convencido a realizar um procedimento com Lorena Marcondes por meio da indicação de um conhecido. Ele passava por um momento difícil, lidando com depressão e desemprego, o que o tornava ainda mais vulnerável à promessa de melhorias estéticas instantâneas. Lorena garantiu que o procedimento era seguro. No dia 14 de julho de 2022, Eduardo foi à clínica e passou por preenchimento de queixo, mandíbula, rinomodelação e aplicação de botox. Após a aplicação dos produtos, Lorena e Eduardo foram almoçar juntos e, a princípio, ele se sentia apenas anestesiado. Ainda no mesmo dia, começou a sentir dores intensas e procurou Lorena, que minimizou os sintomas afirmando que se tratava de um simples hematoma. À noite, as dores continuaram. Ele voltou a procurar a biomédica. Dessa vez foi até a casa dela, onde foi aplicada hialuronidase, uma enzima que quebra o ácido hialurônico para tentar reverter o problema, e passou medicamentos. A situação se agravou. Eduardo passou a noite com dores incontroláveis e procurou ajuda médica. Ao dar entrada no hospital, os médicos suspeitaram de oclusão vascular severa, um bloqueio do fluxo sanguíneo para os tecidos. Seu lábio inferior já apresentava sinais avançados de necrose. Eduardo ficou desesperado. Cogitou tirar a própria vida, diante do impacto da possível deformidade. Lorena, ao ser confrontada com as complicações, mudou de atitude. Inicialmente, disse que Eduardo exagerava, que estava tentando prejudicá-la. Em mensagens de WhatsApp, Eduardo implorava por assistência, dizendo que não conseguia mais beber água e sentia dores insuportáveis. Lorena respondeu de forma indiferente, acusando o modelo de querer aparecer e dizendo que a complicação ocorreu porque ele usava anabolizantes e fazia academia.
Diante da omissão de Lorena, Eduardo procurou a justiça. No início de 2023, ele entrou com uma queixa-crime, alegando lesão corporal grave e injúria. Ele anexou fotos do estado de sua boca e mensagens trocadas com Lorena, que mostravam negligência e descaso. O caso de Eduardo tornou-se um alerta nacional sobre o risco de procedimentos estéticos realizados por profissionais não qualificados. Lorena foi condenada a 4 anos de cadeia. A justiça determinou que ela fosse impedida de exercer a profissão, além de ser processada por diversos crimes relacionados a práticas ilegais e lesão corporal. Ela responde em liberdade. No início de 2023, Iris, de 46 anos, foi convencida a realizar um procedimento estético com Lorena Marcondes em Divinópolis. No dia 8 de maio, ela foi à clínica para realizar um procedimento de lipoaspiração. Lorena utilizou bisturi, cânulas e uma solução anestésica, embora não tivesse autorização legal para tais intervenções. Minutos após a aplicação da anestesia, Iris sofreu convulsão, entrou em parada cardiorrespiratória. Funcionários tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. O SAMU foi acionada. Ela foi para o hospital, mas não resistiu. Com medo das consequências, Lorena ordenou que sua equipe limpasse a sala e se livrasse dos resíduos do procedimento. Uma enfermeira escondeu tudo em seu carro. Quando a polícia civil chegou, os itens já tinham sido retirados, mas os investigadores localizaram o veículo e encontraram os objetos usados, conforme a prática de fraude processual. Diante das evidências, a justiça determinou a prisão preventiva de Lorena Marcondes. A biomédica foi para o presídio em junho de 2023. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, Lorena foi acusada de homicídio qualificado por dolo eventual, já que assumiu risco ao realizar um procedimento sem habilitação, fraude processual por alterar a cena do crime e exercício ilegal da medicina. Após alguns meses presa, Lorena conseguiu o benefício da prisão domiciliar, alegando que precisava cuidar de um filho menor de idade. A justiça autorizou o uso de tornozeleira eletrônica, impondo restrições de deslocamento. Enquanto cumpria prisão domiciliar, Lorena descumpriu ordens judiciais, ao utilizar as redes sociais para intimidar testemunhas, criticar a investigação e sugerir perseguição política. Isso levou a uma nova decisão judicial, determinando mais uma vez sua prisão preventiva. Além de conduzir uma clínica clandestina, sem as mínimas condições sanitárias e médicas, Lorena utilizava táticas de manipulação, apagava provas, ameaçava testemunhas para tentar se livrar das acusações. Atualmente, Lorena responde em liberdade a um processo criminal complexo, como indícios claros de homicídio qualificado, exercício ilegal da medicina e tentativa de fraude processual. No início de março, Lorena foi condenada em mais um processo. Ela terá de indenizar em mais de R$56 mil um homem de Belo Horizonte que precisou passar por 2 cirurgias para remover o que a biomédica havia implantado em seu rosto. Lorena Marcondes responde por todas as acusações em liberdade. Ela reside em um condomínio de luxo do bairro Alphaville, Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, onde se casou recentemente. Quantas vidas precisam ser destruídas para que entendamos o preço da vaidade? Quantas pessoas ainda vão cair na ilusão de um padrão inatingível, vendido por falsos especialistas que só enxergam lucro, onde deveria haver responsabilidade? Até onde estamos dispostos a ir para alcançar a tal perfeição? A beleza que te prometem tem um custo. Às vezes, esse custo é a própria vida.